Olá, turminha! Saudações! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui nós estamos postando aulas das disciplinas de nutrição de não ruminantes, aquapa e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Sejam todos muito bem-vindos, estudantes, demais interessados, internautas. Aproveite e faça a inscrição nesse canal, ok? Bom, hoje o nosso assunto é aquapa, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais, onde nós vamos discutir aqui e apresentar para vocês algumas metodologias para cálculo dos teores de matéria seca, matéria mineral, extrato etéreo, fibras, proteína, ok? Vamos mostrar como colocar em base de matéria seca, vamos explicar o que é matéria natural, matéria seca, ok? Isso normalmente confunde demais, ok? Vamos falar também sobre o uso de réplicas, ok? No laboratório, isso é muito importante, ok? Aqui a gente tenta ao máximo não utilizar fórmula, mas vai ter vezes que a gente utiliza fórmula, como por exemplo na proteína bruta, né? Nós partimos do princípio, quando a gente não utiliza fórmula, né? A gente tenta ao máximo trabalhar em cima de raciocínio lógico, comparando o que fica com o que você tinha, ok? Considerando também que os estudantes fazem antes algumas matérias de cálculo, principalmente cálculo diferencial integral. Tá? Então eu sempre comento em sala de aula que para o estudante que fez cálculo diferencial integral, isso aqui que eu passo é fichinha, é muito fácil. Ó. Pessoal, então vamos começar pela replicagem. O que é a replicagem? Olha só, quando eu vou fazer uma análise, por exemplo, eu vou determinar a proteína bruta do farelo de soja, eu não faço uma corrida só, eu faço, né, em condições ótimas, eu faço 3 corridas e depois eu faço a média. O valor mais provável da proteína bruta do farelo de soja é a média daquelas minhas 3 corridas, entendeu? Se por acaso eu tenho um valor muito destoante, eu elimino, tá? Como analista, como laboratorista, eu não posso ter medo de eliminar resultado, ok? Então, por exemplo, eu estou fazendo proteína, o valor esperado é 45, 46. Eu tenho lá 46,12, 46,22 e 43,19. Então é óbvio que eu vou eliminar esse resultado e fazer a média desses dois aqui, ok? Bom, quando a gente trabalha com triplicata, isso é muito fácil de acontecer, a gente pode eliminar uma, ver duas, né? Mas o que acontece é que muitas vezes o laboratório está tão cheio de análise, tem tanta demanda, tá? E os reagentes são também escassos, que muitas vezes as pessoas fazem em duplicata, fazem duas. E quando a gente faz duas, tá, a gente tem que ver o quanto que está variando uma amostra da outra. Então a gente em nutrição animal tem proposto o nível de 5% de variação, desde que essa variação seja em relação à média. Não estamos falando de pontos percentuais de proteína. Ok? Estamos falando em variação em relação à média. Mesmo porque, se fosse pontos percentuais de proteína, quando você trabalha com amostras com pouquíssima proteína, você nunca iria repetir. Correto? Então veja bem o exercício. Ó. Vamos ler aqui, vocês podem acompanhar com a legenda, eu vou colocar aqui. Ok? Então vamos lá. Sobre a eliminação dos resultados, o que não pode faltar do analista é bom senso. Claro. Verifique o que se pede. No laboratório, a utilização dos equipamentos por parte dos estudantes de pós-graduação está intensa. Assim, o pessoal não tem feito as análises de proteína em triplicata, mas sim em duplicata, considerando que a variação entre as réplicas não deva ser menor que 5% em relação à média. Foi realizada, então, a análise de proteína do farelo de soja. A primeira réplica apresentou o valor de 48,52% de proteína bruta e a outra 45,31% de proteína bruta. Aí pergunta-se, será necessária nova análise? Calcule e verifique. Olha só, quando a gente está no laboratório fazendo muitas análises, né? Claro que você monta uma planilha do Excel, tá? A partir de uma fórmula, você só vai entrando com os resultados, o Excel vai calculando tudo isso para você e você vai visualizando aquelas que você tem que repetir. Eu mesmo, nas minhas análises de doutorado, eu tinha 100 amostras diferentes, então eu fiz uma planilha
fui colocando os dados, ok? E a partir dali foi me apontando aqueles que eu precisava repetir para conferir esse valor de proteína que estava destoando muito. Muitas vezes você vai ver também se aquilo que você encontrou é próximo do valor esperado. Nesse caso, considerando farelo de soja, todos os dois valores são possíveis, ok? Então é claro que a gente vai fazer uma nova análise para a gente poder repetir. Então vejam bem. Nós temos aqui 48,52. Eu vou verificar quantos pontos de proteína que é essa variação. 48,52 menos 45,31 está variando 3,21 pontos de proteína. Mas eu quero saber isso em relação à média das duas. Ok? É óbvio que é em relação à média, igual eu falei para vocês. Se não, aquelas amostras que têm pouca proteína, mesmo que varie muito, a gente nunca vai repetir. Então, eu dividi isso em relação à média, 46,92 é a média desses dois resultados, e é claro que para colocar essa proporção em porcentagem, eu multiplico por 100. 6,84% de variação. Ok? Está variando 6,84% em relação à média. Agora é o seguinte, isso não é uma regra absoluta. Por exemplo, deu 5,01, você vai repetir. Deu 4,99 de variação, você não vai repetir. É claro, depende muito das condições. Ok? Nesse caso, eu repetiria porque está bem acima de 5. Então, você vai repetir. E aí vem a letra B do exercício. Vejam bem. Caso tenha verificado a necessidade de nova análise, foi realizada uma réplica para confirmação. O novo valor encontrado foi de 44,99. Aí pergunta-se, qual o teor de proteína bruta da amostra? Então eu tinha 48,52, 45,31 e eu fiz uma nova análise de 44,99. É claro que fica muito fácil de ver que esse valor está destoando. Então agora eu pego esses dois valores aqui, ó, que estão muito próximos, eu poderia calcular a variação percentual deles também, tá? Vai dar aí por volta de 1%, é muito pouco. Então esse mais esse e faço a média, ok? E aí a minha média final da minha proteína bruta é 45,15, ok? Por cento de proteína. Lembrando que o analista, o laboratorista que está fazendo isso aí, não pode ter medo de descartar resultado, hein, gente? A gente tem que descartar resultado sempre que a gente desconfiar e fazer outro para confirmar, ok? Vamos para o exercício 2? Vamos lá, exercício 2. Agora a gente já vai começar a falar de matéria seca, ok? Para a determinação da matéria seca e umidade, foi pesado 3,8750 gramas de farelo de soja. Então, nós estamos analisando farelo de soja, 3,8750 gramas foi pesado, ok? O cadinho vazio pesou 32,5429 gramas. Após 4 horas na estufa a 105 graus, o conjunto cadinho mais resíduo pesou 35,9689. Calcule o teor de umidade e matéria seca da amostra. Nesse caso, né, para a gente resolver um exercício desse, a gente tem que verificar que a análise foi feita em cima de um procedimento em cima da amostra. Grande parte das análises que a gente faz é justamente isso, é um procedimento, a amostra é submetida a um determinado procedimento e você compara ela antes com depois, ok? A gente chama de matéria seca a justamente esse resíduo que permanece após, né, 4 a 6 horas na estufa a 105 graus. Então, veja bem, ó, eu vou pegar nesse caso aqui, ó, o meu cadinho mais resíduo final, 35,9689 gramas, vou descontar o peso do cadinho. Por que eu vou descontar o peso do cadinho? Para mim saber o que ficou de resíduo seco. Eu quero saber o resíduo seco. Então, é claro que durante a minha análise, eu pesei antes o cadinho, que pesava 32,5429 gramas. A diferença entre esses dois aqui que vai me dar o resíduo seco, ok? Agora, para me saber o que representa esse resíduo seco em porcentagem, eu vou dividir pelo peso da minha amostra, ok? É óbvio que vai ser um peso maior do que o meu resíduo. E aí eu tenho uma relação menor que 1.
Olha só, fazendo essa primeira conta aqui de cima, esse primeiro pedaço, eu teria que essa diferença é 3,4260 gramas, que é o meu resíduo seco. Então é claro que eu vou dividir esse resíduo seco agora pelo peso da minha amostra para poder comparar. 3,8750. Veja que eu estou dividindo por um número maior que o que eu tinha. Assim, eu tenho uma fração menor que 1. E para colocar essa fração menor que 1, eu multiplico por 100 para colocar em porcentagem. Ok? Sempre para trabalhar, eu multiplico por 100. Aí eu tenho 88,41% de matéria seca. Tá? Em produção animal, nutrição animal, na zootecnia, a gente costuma chamar de matéria seca. Em outras áreas, eu já vi chamar esse resíduo de outra coisa, ok? Bom, eu poderia fazer isso também, ó. Eu pegar isso aqui e fazer uma regra de 3 em vez de fazer a conta. Dá na mesma. Então, nessa regra de 3, poderia ficar assim, ó. 3,8750 gramas de amostra equivalem ao meu todo, que é 100%. Os 3,4260 gramas, x vai ser igual a 88,41. Dá na mesma, ok? Vamos passar para o próximo exercício? Vamos lá, passar para o próximo exercício agora. E é claro que a gente vai aprofundando um pouco mais, tá? A gente vai complicando um pouco mais. Vamos lá. Um cadinho de tara 10,4352 foi usado para análise de matéria seca e matéria mineral. Quando você está no laboratório, muitas vezes você pega aquele mesmo cadinho de porcelana e faz primeiro a matéria seca, ok? Depois já leva ele para a mufla, depois da pré-queima você leva ele para a mufla para aproveitar o mesmo cadinho para análise de matéria mineral. Isso é muito comum. Em vez de fazer 2 cadinhos, um para cada análise, você faz um só e faz em 2 passos, ok? Então, pesou-se 3,5643 gramas de amostra e após secagem a 105 graus, o peso do cadinho mais resíduo era de 13,5987. Então aí a gente já poderia calcular a matéria seca, ok? Após queima na mufla a 600 graus durante 4 horas, o cadinho mais as cinzas pesavam 10,7342, ou seja, o mesmo cadinho e a mesma amostra, é tudo a mesma coisa, ok? Calcule a porcentagem de matéria seca, umidade e matéria mineral. Coloque o teor de cinzas também em base de matéria seca, ok? Então, para colocar em base de matéria seca, nós vamos explicar aqui. Primeira coisa, a base de matéria seca é uma forma de você expressar os seus resultados, desconsiderando a água, porque ela pode variar muito de alimento para alimento. Por exemplo, o meu milho aqui que eu estou vendendo em Bambuí, eu posso estar vendendo muito barato porque ele tem umidade. Ok? Se eu for comprar milho em outra cidade, eu posso comprar o milho, né, um pouquinho mais caro, porém com menos umidade. A quantidade de umidade que o alimento tem impacta diretamente no valor dos nutrientes. Então é muito comum você expressar com base em matéria seca, ok? Para formulação de rações, dietas completas para alguns animais, a gente sempre considera os alimentos com base em matéria seca, ruminantes, por exemplo, principalmente porque se equilibra a dieta com muitos alimentos úmidos, ok? Então você tem que considerar a matéria seca disso. Então, gente, a matéria seca que nos confunde demais, tá? Nada mais é que uma forma de expressar a concentração dos nutrientes. A matéria seca não existe a não ser no papel, nas tabelas, ok? É mais comum, né, a gente expressar a concentração em base de matéria natural. O que é base de matéria natural? Como oferecido. Né? Por exemplo, eu peguei um pouco de milho ali, levei no laboratório, eu encontrei que ali tem 30% de um certo nutriente, ali está em matéria natural, como oferecido, ok? Então, alimentos secos a gente pega lá na fábrica de ração e vai e analisa. Aquilo ali é como oferecido, ou seja, na matéria natural. A partir do momento que você considera aquela quantidade de umidade, você bota na matéria seca. Eu sempre expliquei isso com um gráfico que é mais ou menos o seguinte, olha só. Você tem aqui um círculo perfeito, né? Então isso aqui vai ser um alimento. Eu tenho, por exemplo, a porcentagem de 10% de proteína bruta, ok? Esse meu alimento é um alimento seco e mesmo o alimento seco, ele tem um pouco de umidade. Ele vai ter 10% de umidade. Olha só, tá vendo?
E o que vai ser esse 80% aqui, ó? 80% vai ser de outras frações, carboidratos, lipídios e outras frações. Bom, quando eu falo que ele tem 10% de proteína, eu estou falando que ele tem 10% de proteína na matéria natural, como oferecido. Ou seja, quando é oferecido para o animal, ele tem umidade. Mas quando eu quero colocar tudo em base de matéria seca, eu retiro a umidade. E se eu retirei a umidade, não vai ser mais 10 em 100, vai ser 10 em 90 partes de tudo. Só que eu não expresso por 90, eu expresso por cento. Então, eu tenho 10 em 90. Se fosse em 100, eu teria quanto? X é igual a 11,1% de proteína bruta na matéria seca, ok? Isso é fundamental para os estudantes aí, né, conseguirem realizar os resultados, entender, compreender isso aqui. Nada mais é que uma forma de expressar a concentração dos nutrientes, retirando-se a água, ok? Lembrem-se, lembra-se desse detalhe que é importante. Se você retira a água, você concentrou, e é claro que o valor tem que subir. Então, quando você coloca em base de matéria seca, o seu valor tem que ser maior que em base de matéria natural, ok? Esse princípio é fundamental para a gente poder estar trabalhando, ok? Você observar se isso aí está acontecendo. Então, agora a gente vai continuar o exercício. Vamos lá. Para me calcular essa matéria seca desse exercício, né? Eu tinha o meu cadinho 0,5987, o meu cadinho mais resíduo, menos o peso do cadinho vazio. Isso aqui vai me dar 3,1635 gramas. Eu divido pelo meu peso da amostra, 3,5643, e multiplico por 100 para colocar essa relação em porcentagem. Isso aqui vai me dar 88,76% de matéria seca. Olha só, é claro que o analista, aquele que está fazendo a análise e os resultados, tem que olhar isso com muito critério, tá? Você sempre tem que estar questionando a calculadora. Todos os dias eu falo isso dentro de sala com os alunos. Questione os dados na calculadora. Muito mais importante do que sair um dado, você conseguir calcular, é você interpretar esse valor. A pergunta é, isso é matéria seca de um alimento seco? Sim, o alimento seco tem aí por volta aí de 86, 87, a 90, a 91% de matéria seca. Não pode dar um valor, por exemplo, de 8%, 9% aqui, isso está errado, ok? Bom, se a gente fosse colocar a própria porcentagem de matéria seca em base de matéria seca, é óbvio que daria o valor de 100. Agora, então, nós vamos calcular o teor de cinzas. Bom, peso das cinzas mais cadinho, né? Aquele cadinho final, menos o peso dele vazio. A diferença vai me dar justamente a quantidade de cinzas. E eu vou dividir isso pelo peso da minha amostra para saber a porcentagem de cinzas em cima da amostra. Para me colocar em porcentagem, eu multiplico tudo por 100, eu tenho 8,39% de matéria mineral ou cinzas, ok? Na matéria natural. Do jeito que eu analisei, matéria natural. Agora eu quero passar para a matéria seca. E aí, duas formas básicas aí para passar para a matéria seca. Primeira forma, né, dá um pouquinho de mais de trabalho. Esses 8,39% de matéria mineral estão dentro dos 88,76% de matéria seca. Quando eu falo em base de matéria seca, é o meu todo de matéria seca, é 100% de matéria seca. Eu teria quanto se fosse 100% de matéria seca? X. X vai ser igual a 9,45% de matéria mineral na matéria seca. Veja que o valor aumenta, óbvio, tem que aumentar, tá? Bom, eu gosto mais de trabalhar sempre de um jeito mais rápido, ok? Dividindo pela proporção referente à matéria seca. O que é essa proporção? Nesse caso, 0,8876. Toda vez que você divide pelo número menor que 1, você eleva esse valor na proporção que você quer. Ok? Então, aqui, se eu pegar os 8,39
dividido por 0,8876, que é a minha proporção de matéria seca, eu já caio no valor de 9,45% de matéria mineral ou cinzas com base em matéria seca. Ok? Pessoal, para a gente finalizar por hoje, eu quero mostrar para vocês um cálculo um pouco mais complexo envolvendo os nutrientes em base de matéria seca, que é quando você pega a forragem, faz a pré-secagem dessa forragem, depois você determina a matéria seca dela, ok? São 3 passos aí, ok? No final você pode determinar a porcentagem dos nutrientes em base da amostra pré-seca, ok? Em base em matéria seca e em base em matéria natural, e isso confunde demais a gente no laboratório. Então veja bem como que a gente vai proceder. Inicialmente a gente vai comentar como que isso é feito. Olha só, para me moer a forragem, né, eu não consigo moer porque me embucharia o moinho, eu tenho que fazer uma pré-secagem. Ou seja, eu pego a minha forragem, outros materiais também devem ser pré-seco, carcaça de animais, fezes de animais, frutos que você vai analisar, você tem que pré-secar tudo. Então, eu submeto isso a 60 graus Celsius, mais ou menos 5, né? Durante 72 horas. Isso a gente chama de pré-secagem. Esse meu resíduo aqui, eu chamo de amostra pré-seca. Existem alguns livros que trazem isso como ASA, amostra seca ao ar, ok? Eu prefiro chamar aqui de amostra pré-seca e vou mostrar para vocês como calcular em cima disso. Então veja bem o enunciado, olha. Suponha que vamos fazer análise de uma forragem. Após a amostragem no campo, pesamos 76,98 gramas de amostra e o saquinho de papel pesou 12,65 gramas. Após 72 horas na estufa a 60 graus, o conjunto saquinho mais papel pesou 36,98 gramas. Então, ficou 36,98. Eu vou descontar o meu saquinho de papel, ok? E vai me dar 24,33 gramas de amostra pré-seca. Para me descobrir o quanto ficou em porcentagem, né, eu divido pelo peso da minha amostra e multiplico isso por 100. Eu vou chegar a 31,60% de amostra pré-seca. Olha só, isso aqui, gente, não é matéria seca, porque isso ainda tem água. A 60 graus você não consegue tirar toda a umidade. Você somente vai tirar toda a umidade na matéria seca definitiva, que é outro procedimento que a gente vai discutir aqui. Ok? Então aqui, ó, isso não tira toda a umidade e ainda tem água aí. Ok? Então, continuando, ó, para determinação da matéria seca e umidade, foi pesado 3,2456 da amostra pré-seca. Agora nós pegamos essa amostra que nós moemos no moinho. Todo esse procedimento de pré-secagem é realizado para possibilitar a moagem. Então, pesamos 3,2456 gramas dessa amostra. A tara do cadinho era de 34,3235, ok? Após 4 horas na estufa a 105 graus, o conjunto cadinho mais resíduo pesou 37,2897 gramas. Calcule o teor de matéria seca na amostra pré-seca e na matéria natural, como oferecido, ok? Então vamos lá, vamos calcular a primeira porcentagem de matéria seca da amostra pré-seca. Então vamos lá, o meu cadinho mais resíduo, 37,2897, menos o meu cadinho, minha tara do meu cadinho, 34,3235 gramas, ok? Dividido pelo peso da minha amostra, que é 3,2456 gramas. Isso tudo multiplicado por 100. Eu vou ter 91,39% de matéria seca, ok? Bom, vejam que isso aqui ainda tinha umidade. É justamente a diferença aqui é para a umidade, ok? Essa quantidade aqui para 100 seria a umidade. Aqui eu teria, então, 8,61% de umidade, porque é a diferença entre matéria seca e umidade, ok? Bom, esse valor é a
matéria seca da amostra pré-seca, ok? Para mim calcular a matéria seca da minha matéria natural, eu vou lembrar que isso aqui está dentro disso. Então, eu posso pegar isso e multiplicar por isso, ok? Então, vou fazer o seguinte. 91,39% de matéria seca vezes o teor da amostra pré-seca na forragem, que é 31,6 dividido por 100. É claro que aqui eu podia utilizar 0,316, ok? Ou você pode pôr 31,6 dividido por 100. Isso aqui vai dar 28,88% de matéria seca na matéria natural. É como você segurasse a forragem, né, na tua mão e falasse, ó, aqui eu tenho 28,88% de matéria seca. Aí eu te pergunto, isso é lógico? Esse valor é lógico? Sim, porque a gente sabe que a grande parte ali da forragem é água, né? Dependendo da idade da planta, 60%, 70%, 80% de água naturalmente, ok? Então, é válido esse resultado, ok? Complicando ainda um pouco mais, vejam bem o exercício, olha só. Após pesada, a mesma amostra acima foi queimada sob o bico de Bunsen, sendo então direcionada ao forno mufla a 600 graus durante 4 horas. Após esse procedimento e resfriamento, o conjunto pesou 34,6532 gramas. Qual o teor de matéria mineral na amostra pré-seca, na matéria seca e na matéria natural? Veja que dá para expressar o teor de várias maneiras diferentes, complicando o nosso exercício muito mais, né? Então, vamos calcular a matéria mineral. Fica assim, ó, meu cadinho mais o resíduo de matéria mineral, 34,6532, menos o meu cadinho vazio, 34,3235, eu vou ter um resíduo de 0,3297. Para mim saber o quanto esse resíduo representa, eu vou dividir pelo peso da minha amostra, 3,2456, e multiplicar por 100 para colocar em porcentagem. Aqui eu tenho, então, 10,16% de matéria seca na amostra pré-seca. Ou seja, se eu analisei foi ela, se eu pesei ela ali na balança, é óbvio que o meu resultado sai em amostra pré-seca ou ASA, ok? Agora a questão é eu colocar esse resultado aqui em base de matéria seca. Mas para isso, eu sei que isso aqui, eu sei a matéria seca da amostra pré-seca, correto? Então fica fácil. Olha só, 10,16 dividido por 0,9139, que eu achei antes, vai ser igual a 11,12% de matéria mineral na matéria seca, ok? A matéria seca ela foi preservada após os procedimentos. Então, é óbvio que se eu tenho a porcentagem de matéria seca e tenho a porcentagem de matéria mineral, eu posso fazer esse cálculo, ok? Mas, muitas vezes, é necessário você expressar também com base em matéria natural, considerando toda a água que você tem presente na tua amostra. Então, agora o cálculo vai ficar desse jeito. É um cálculo um pouquinho mais difícil, vai ficar dessa maneira. Bom, então, para me calcular esse final, colocar na matéria natural, é 10,16% de matéria mineral que eu analisei na matéria pré-seca, né? Vezes o tanto que a amostra tem de matéria pré-seca, que é aquele primeiro cálculo lá, que é 31,6 dividido por 100, eu chego a 3,21% de matéria mineral na matéria natural. Ou seja, quando você coloca na matéria natural, tem muita água envolvida, o valor fica muito baixo, ok? Pessoal, então, não se assuste se você achou difícil isso aí, ok? Eu, sinceramente, já vi mestrando, doutorando, estudante de graduação, muita gente confusa a partir desse cálculo, principalmente quando você faz considerando a matéria seca e matéria natural de forragem, aí fica mais difícil mesmo. E aqui nós aprofundamos, então não se assuste, tá? Essa aqui foi a primeira parte, a gente abordou um pouco aí de matéria seca, matéria mineral, replicagem. No próximo vídeo que a gente vai postar semana que vem, a gente vai falar de cálculos para análise de proteína e fibras, ok? Então, abraço, felicidades!